Bem-vindo ao Devocional 2024. Estamos no livro de Números. Hoje vamos falar sobre Números 21, 22, 23 e 24. Se você ainda não nos acompanha aqui no Instagram, então passe a nos seguir e deixe aí ativado para sempre receber as nossas postagens, como também no nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial. Lá você recebe conteúdos saudáveis para a sua mente, para a sua alma e para o seu espírito. Vai lá, André Cageu Oficial. O que me chamou a atenção no Devocional 2024 de Números, que estamos aqui juntos meditando e vamos até dia 31 de dezembro, de Gênesis, 1º de janeiro, a 31 de dezembro, Apocalipse. Neste plano de leitura anual, neste devocional, o que me chamou a atenção nesses capítulos foram: você já olhou para a serpente? Você tem dado ouvidos à jumenta? O abençoado não é amaldiçoado. E a profecia sobre Davi e sobre o filho de Davi. Vamos começar. Números 21, capítulo 21, versículo 2, fala sobre um momento em que os filhos de Israel, diante do rei Arade, que havia levado alguns cativos, o que eles fizeram? Um voto, pedindo ao Senhor vitória sobre aquele exército. O que me chama a atenção é você entender que voto é um ato que praticamos quando estamos em uma situação extrema. Voto é uma expressão de fé, em que você empenha a sua palavra a um compromisso, a um propósito, crendo que Deus lhe honrará nesta dedicação de fé. Foi exatamente isso que os filhos de Israel fizeram e tiveram a vitória. No versículo 4, mostra um detalhe muito importante que temos visto, inclusive, nos dias de hoje. Diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Impaciência. Quantas pessoas que, como os filhos de Israel nesta ocasião, estão impacientes na sua caminhada. Mas, para que você alcance a promessa, é preciso, primeiro, a caminhada. É preciso a jornada. E se você reclama da jornada, como que você vai se alegrar com o troféu? Se você reclama do processo, como que você vai alcançar o êxito? Eles estavam impacientes na caminhada. E aí o que fizeram? Pecaram. Se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra Moisés, e aí serpentes foram enviadas. Essas serpentes, como no versículo 6 ao 9 nos mostra, elas representam, elas simbolizam o veneno do pecado. E o que a serpente que foi erguida e que Deus determinou que todos que olhassem para ela, ao serem picados pelas serpentes, sobreviveriam? Essa serpente erguida representa Jesus, erguido no Monte Calvário. E todo aquele que olha para o seu sacrifício é livre do veneno do pecado, é livre deste mal que nos leva à morte eterna. É muito forte, né? Essa profecia que nos leva até o nosso Senhor Jesus. No versículo 14, é a única vez na Bíblia que menciona o livro das guerras. O que seria esse livro? Esse livro das guerras, ele só é mencionado nesta parte e acreditam os estudiosos que seja um livro de cantos de guerra,
Você já deve ter visto, por exemplo, soldados, o exército, quando eles estão treinando, eles ficam cantando determinadas músicas. Você já deve ter visto, né? Aqueles cantos são cantos de guerra. Então, esses cantos foram, naquela época, mencionados de forma oral e depois eles foram escritos. Então, somente aqui nesta ocasião, ele aparece na Escritura Sagrada. No versículo 23 ao versículo 26, nós vemos um momento interessante que nos ensina sobre o que está em Romanos capítulo 12, no versículo 18 ao 19, quando diz que o que depender de vós, tende paz com todos. Esse é um ensinamento muito profundo. O que depender de você, esteja em paz com todo mundo. Não arranje briga, não arranje problema. Não entre, como diz o dito popular, não entre em pinimba, não entre em embate. A palavra de Deus aqui nos ensina sobre esta passagem que está em 23 ao 26, que quando o rei de Hesbom ele foi procurado pelos filhos de Israel pedindo permissão que passassem. Eles queriam só passar, só isso, pelo caminho. Mas o rei de Hesbom, ele não aceitou. E sabe o que ele fez? Ele se armou e foi para a batalha contra os filhos de Israel. E aí, você sabe, você que está aí nesse devocional sabe o que aconteceu. A palavra de Deus diz que eles pelejaram, Israel feriu a espada, tomou posse da terra, desde Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Quer dizer, se o rei de Hesbom tivesse sido humilde e aceitado, permitido a passagem, ficaria ali tranquilo, sossegadinho. Mas quis entrar numa, Israel estava de paz, querendo só passar. É o que está escrito. O que depender de você, esteja em paz com todos. O que depender de você. Certo? No versículo 27 ao versículo 30, nós vemos os filhos de Israel usando uma canção que era entoada pelos amorreus. Mas agora os israelitas é que estavam cantando ela. Canto de vitória. Que eles incluíram o versículo 30, que você que está acompanhando conosco deve ter lido. No versículo 34, Deus ele deixa um ensinamento a nós muito especial, que diz assim, olha só que bacana. Disse o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu o dei na tua mão. Está falando aqui sobre Og, rei de Bazã. Deus falou, eu entreguei na tua mão. E a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Sentir medo é humano. Ser dominado pelo medo é uma escolha. Escolha não ser dominado pelo medo. Sentir medo é normal. Aquele friozinho na barriga, aquele frio que sobe e depois desce na costela, esse friozinho que você faz assim, isso é normal. Sentir medo. Ser dominado pelo medo é uma escolha sua. É você que decide. Deus falou, não temas. E ele fala para você também. No versículo 7 do capítulo 22, entra em cena um homem que é mencionado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Balaão. Balaão era um adivinho que morava em Pétor. Ele ganhava a vida interpretando sonhos, enfeitiçando as pessoas, fazendo truques. Ele adorava vários deuses e ele tinha um costume de amaldiçoar. Por isso que ele foi chamado por Balaque, ele foi chamado por esse rei Balaque para amaldiçoar os filhos de Israel.
mas você sabe, você que está meditando conosco, o que aconteceu. No versículo 12, achei muito interessante esta passagem, que diz assim, olha só. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Se você é uma pessoa abençoada, ninguém te amaldiçoa. Existem muitos que ficam com medo de olhares invejosos, medo de palavras malditas, medo de pessoas que de alguma forma querem tramar o mal. Mas se você é uma pessoa abençoada, ninguém te amaldiçoará. Pegou o espírito? No versículo 18, nós vemos um outro detalhe muito importante, que diz assim, olha só, versículo 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Mas ele não era um idólatra? Como que ele diz o Senhor, meu Deus? Você lembra do que Jesus disse lá em Mateus 7:21? Que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? A ganância e a perfídia dominavam Balaão. Talvez ele queria tirar proveito do Deus de Israel por saber quem era Israel e o que Deus estava fazendo através deles. Então, de alguma forma ele queria tirar proveito. E você vê isso mais adiante. No versículo 21, nós vemos um detalhe importante. Deus mandou Balaão ir e depois se irou por ele ter ido. Como assim? Deus é confuso? Não. É porque Deus sabia a intenção que havia no coração de Balaão. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz que ele amou o prêmio da injustiça. Deus conhecia o coração de Balaão. No Números 22, 23 ao 33, nós vemos a jumenta falando. Esse momento é um momento muito forte para as nossas vidas. Às vezes Deus usa jumentas para falar conosco e nós ficamos chutando a jumenta. Será que eu não estou sendo aqui um jumento? Que Deus está me usando para falar com você? E talvez você entre aqui na minha rede social para me chutar. Pense nisso. No versículo 23, nós vemos que quando somos abençoados, a pessoa pode ir a qualquer lugar tentar nos amaldiçoar, que se tornará em bênção para as nossas vidas. Eu lembro de uma vez que uma mulher que ela era envolvida com os espíritos malignos, eu estava em São Paulo nessa época, ela fez um monte de trabalho de feitiçaria contra mim. Tudo que ela fazia contra mim se tornava em bênção para a minha vida. Voltava em bênção para a minha vida. Sabe por quê? Porque quem é abençoado não é amaldiçoado. E o que define você ser abençoado é viver debaixo do abençoador, do Senhor dos céus e da terra. Eles foram aqui nesse caso para vários montes, mas não adiantou nada. Eles estavam tentando amaldiçoar um povo que era abençoado. No capítulo 24, do versículo 1 ao 2, nós vemos que de alguma forma Deus tocou em Balaão, fazendo enxergar quem Deus era e quem era Israel. Deus sempre toca em todos, antes do último suspiro, mesmo que seja antes do último suspiro. E no versículo 17 nós vemos uma profecia acerca de Davi e de Jesus. Essa profecia acerca de Davi e de Jesus foi falada por Balaão. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Estava falando aqui de Davi, que fez isso, literalmente falando, e Jesus, filho de Davi, que fez espiritualmente falando. Amanhã a gente volta.